Olá pessoal, hoje vou conversar com vocês sobre um caso que teve muita notoriedade, né, e que hoje voltou à tona porque foi divulgada a decisão judicial já de segunda instância, né, ou seja, houve um recurso, que foi o da atriz Clara Castanho, que o hospital vazou informações sigilosas sobre ela, sobre a questão do parto dela, né, e na época isso repercutiu bastante, ela teve muitos problemas, a imagem dela por conta disso, e o hospital teve uma condenação. E vários alunos, né, já me mandaram, já amanheci com as perguntas, né, para quem faz parte do grupo fechado lá de consultoria no WhatsApp. Tá, Bata, isso teria cobertura no seguro, né? Alguns arriscando um palpite, eu acho que não teria por isso aquilo, outros falando que eu acho que eu teria por isso aquilo. Enfim, vou conversar com você sobre isso nesse vídeo, que eu acho que a melhor forma da gente aprender sobre o seguro é com casos práticos, né? Muito melhor do que eu ficar só passando teoria, é pegar uma situação prática e exemplificar. E não só para mim ensinar para vocês, mas para vocês também mostrarem o risco, né? É muito mais fácil vocês pegarem uma situação dessa e falar sobre o risco e falar sobre a importância do seguro, que o cliente vai se identificar e pensar, poxa, isso poderia acontecer comigo e decidir contratar, do que você fazer uma apresentação com inúmeras coberturas, né? Então, venda seguro é baseado nisso. O nosso método de venda, né, que a gente ensina os nossos alunos é venda pelo risco, né? Mostre quais são os riscos e aí você fala que tem um seguro que protege isso. Não precisa nem entrar no mérito de nomear cada cobertura, né? Ah, e não esquece de encaminhar esse vídeo para os seus colegas que trabalham com isso, para os seus potenciais clientes, para eles entenderem como que funciona o seguro e também curta esse vídeo para eu trazer mais casos assim aqui no Instagram para você, tá bom? Então vamos lá. Para quem não sabe, eu sou andreense, então eu conheço muito bem esse hospital. Já estive nesse hospital, inclusive, né, já tive uma situação com esse hospital também, né? Eu já sofri um acidente de carro uma vez, um acidente de carro bem grave, que eu perdi a memória recente, mas graças a Deus depois recuperou. E eu saí de lá com o braço quebrado, e eles não viram que meu braço estava quebrado. Eu nunca processei, já até prescreveu meu direito a processar e pedir alguma coisa. Então, eu conheço muito bem esse hospital, né? Um hospital considerado muito bom, especialmente na questão de hotelaria. É um hospital que eu diria que as pessoas ali do ABC, né, tem uma certa preferência por ele. Agora tem também o Redditor, acho que em São Caetano, mas só para vocês entenderem o panorama, quem não é da região, tá? É um hospital bom, tá? É um hospital bem conceituado. E no caso da Clara Castanho, né, o que aconteceu? Eu falo que esse é um exemplo perfeito do que é um dano moral, né? Porque qual que é a definição de dano moral? Ofensa à honra ou à imagem. E eu acho que essa situação é perfeita para ilustrar que ela teve uma gravíssima ofensa à honra e à imagem. Se você não sabe da história, ela engravidou, né? Ela falou que foi vítima de um abuso. Por conta desse abuso, ela engravidou. Ela decidiu gestar o bebê. A gente sabe que em muitas situações as pessoas fazem um aborto clandestino, né? Quando, enfim, não querem um bebê. Ela decidiu gestar o bebê. Então, ela passou ali os 9 meses, né? Com o bebezinho se desenvolvendo. Só que ela, por questões pessoais, não quis ficar com o bebê porque, né, foi fruto de um abuso sexual. E ela foi ter o bebê lá no Hospital Brasil. Alguém da equipe vazou essa informação para colunas de fofoca na época, né? E assim, enquanto ela estava no hospital ainda, isso vazou. Eu lembro que eu acho que aquela Antônia Fontinelli falou: atriz global, tem neném e dá o neném e tal. Então, assim, o tom do vazamento não foi nem da história completa. O tom do vazamento foi da quebra de sigilo, né? Vamos usar o termo mais adequado. O tom da quebra de sigilo ali daquela informação foi de que ela era uma pessoa que não estava nem aí pro filho, que teve o filho, não queria atrapalhar a carreira, a vida dela e simplesmente deu a criança, tá? Tabata, mas eu acho que não aconteceu. Não importa o que você acha, né? Você não tava lá, você não sabe da vida dela, nem eu. Ela tá falando isso, a gente não cabe a nós julgarmos. Ela tá falando, eu acredito, e ok, é um direito dela, tá? Então, primeiro ponto. Então, pelo amor de Deus, não me venha com comentários aqui, igual eu tô vendo comentários em outros Instagrams que falaram sobre a notícia. Que absurdo! Ela dá o filho ainda indenizada. Cara, não cabe a você julgar o que aconteceu, tá? Aqui a gente tá julgando e analisando a quebra de sigilo.
Falando sobre a quebra de sigilo, um ponto muito importante é que não foi um vazamento de dados cibernético, não foi um hacker que invadiu o sistema do hospital e descobriu essa informação e divulgou, né? Ou não foi uma falha de segurança de informações do hospital que apareceu o prontuário de todo mundo lá abertamente na internet. Ela mesma falou, e na época, eu não sei se ela registrou boletim de ocorrência e tal, mas eu lembro que na época ela comentou que uma enfermeira falou para ela enquanto ela estava ainda no hospital, nossa, imagina se o Léo Dias fica sabendo disso e tal. Então, assim, a própria pessoa já deu sinais ali de que poderia fazer isso, ou alguém da equipe, ou deu ideia para alguém da equipe fazer isso, vender informação, dar informação, não sei. Uma quebra de sigilo da equipe, não sei se de alguma enfermeira, de médico, enfim, mas foi de alguém da equipe ali do hospital que a atendeu desde a internação até a alta, né? Aí não sei se o hospital fez sindicância para apurar quem foi, se desligou, se não desligou, não sei. Não tem essa informação aqui na decisão judicial. Mas o fato é, ela teve muito dano à imagem, né? É o que eu falei, é um exemplo perfeito de dano moral, né? Porque, enfim, abalou muito a imagem dela em relação ao público, né? Porque as pessoas julgaram muito, falando que não, que era mentira, que isso, que aquilo. E mesmo que não tivesse esse julgamento, mesmo que fosse simplesmente assim, ai, fulano veio aqui, deu à luz, vocês nem sabiam que estava grávida, deu à luz, teve neném. Gente, informações médicas são sigilosas, não pode ser divulgado, né? Só se eu der autorização, no caso eu, paciente. E claramente, né, não foi o que aconteceu. Então, inicialmente, o hospital foi condenado a pagar R$1 milhão de danos morais para ela. O hospital recorreu dessa decisão e os desembargadores condenaram o hospital em pagar R$200 mil de danos morais, tá? Agora, sobre o aspecto do seguro, né? Vamos falar sobre o seguro. Bom, primeiro, quem faz seguro de RC profissional para o hospital? São poucas seguradoras. Quem tem acesso ao aplicativo Melhor Produto, que faz parte da plataforma Venda Seguro, tem lá, você entra no aplicativo, você consegue ver todas as seguradoras que fazem seguro para o hospital em 2 segundos. Você clica ali, o hospital já aparece todas as seguradoras. E vai aparecer também as coberturas possíveis de serem contratadas. Algumas seguradoras têm uma cobertura que chama quebra de sigilo profissional, que é justamente essa situação. Quando o profissional viola o dever dele de sigilo, e as informações ali entre médico e paciente, né, entre médico e equipe, vamos chamar assim no caso dela, são divulgadas a terceiros, né? No caso aqui foi divulgado ao público, né? Então, se o hospital tivesse a cobertura de quebra de sigilo, número 1, tivesse um seguro de RC profissional e tivesse a cobertura de quebra de sigilo, seria nessa cobertura que a indenização aconteceria. E se não tivesse, o sinistro seria negado porque está excluído, nas outras seguradoras está excluído quebra de sigilo. Aqui não foi um vazamento de dados cibernético, né? Como eu falei, aqui foi uma quebra de sigilo dos profissionais da área da saúde que atenderam ela. E o hospital que foi processado, né? Como ela não tem provas, né, de que foi a fulana que fez isso, e outra, é melhor até processar o hospital que tem mais poder econômico para indenizar. Mas, de repente, se ela soubesse o nome das pessoas envolvidas, ela até poderia colocar também na ação para essas pessoas sofrerem algum tipo de penalidade, né? Mas aqui no caso foi o hospital. Então, se tivesse a cobertura, se tivesse uma pólice de RC profissional e EINO, né, de hospitais, e a cobertura de quebra de sigilo, sim, teria cobertura. Essa cobertura de quebra de sigilo, qualquer médico, qualquer instituição pode acontecer, né, de quebrar o sigilo. No caso de instituições, isso é mais sensível, porque certamente o Hospital Brasil, como instituição, jamais encorajaria alguém a fazer uma aberração dessa, né, um profissional. Mas você não tem controle do que sai da boca, né, de cada ser humano ali que trabalha contigo, né? Então, obviamente, o hospital responde pelos seus prepostos, né? Ou seja, por quem está trabalhando em nome do hospital, e vai ter de indenizar. Então, é um risco que ele não consegue ter 100% de controle. No caso de médicos, ele já consegue ter. No entanto, algumas atividades são mais sensíveis, né? Por exemplo, psiquiatra, ginecologista. Imagina um ginecologista que está atendendo uma adolescente que está com, sei lá, uma doença sexualmente transmissível. Se ela não tratar, pode piorar. Mas aí ele conta para a mãe, não conta para a mãe. É uma situação delicada, tá? Porque em tese
Ele só deveria contar se o adolescente não tem discernimento para seguir o tratamento. Mas e aí, se a pessoa não está seguindo, né? Enfim, e ele pode ser acusado de quebra de sigilo, ou então ele pode ser acusado de negligência, né? A adolescente não se trata e a mãe fala, mas você não me falou nada, não sabia. E aí, assim, ele fica, né? Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come, né? Bem delicado. Para ginecologistas e obstetras, tem a questão de violência da mulher também, denuncia, não denuncia. E para psiquiatras, eu acho bem importante ter essa cobertura, né? Claro que tem série de coberturas que vocês precisam ver, né? Que meu aluno sabe, né? Não é tudo a mesma coisa, né? Você tem de ver qual seguradora que é mais adequada para o perfil dele. Às vezes você só tem 3 opções. E aí, dentre essas 3 opções, se alguma delas tiver quebra de sigilo, para esses profissionais é bem interessante. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no botãozinho curtir para o YouTube me ajudar na divulgação.